Excelente notícia no Vasco, negociação avançada, Cruz Maltino no lucro. Quero falar sobre surpresa geral e o torcedor que pediu Richarlison no Gigante da Colina. Fala galera, sejam todos bem-vindos ao canal BTB Esportes, sou Jonatas Santos, chegando com tudo, trazendo muitas notícias, assuntos referente ao Clube de Regatas Vasco da Gama, é claro que eu estou falando do Gigante da Colina, mas antes eu peço na humildade, na moral, se você não é inscrito aqui no canal, não perca tempo. Botão abaixo, inscrito, inscreva-se. Ative o sino das notificações na opção todos. Deixa o like no vídeo, importante para o nosso trabalho, também importante demais para o crescimento do canal. O like faz com que a plataforma entenda que o vídeo é importante e acaba recomendando para muitos cruzmaltinos apaixonados. Obrigado pelo like, obrigado pela sua inscrição. Sem mais delongas, vamos com tudo ao que interessa, as informações do legítimo Clube do Povo. Hoje temos jogo da Seleção Brasileira, mas sempre compromissado em levar as informações. Claro que nós vamos estar torcendo pelo Richarlison, pelo Bruno Guimarães, pelo Andrei Santos. Isso é o Vasco na seleção, não tem jeito, né? Mesmo não tendo nenhum jogador convocado, a gente sabe que tem jogadores lá que representam e tendo uma oportunidade de conversar com o Andrei, com o Bruno Guimarães ou com o Richarlison na zona mista, é claro que a gente vai pedir aquele abraço para o torcedor Cruz Maltino de coração, beleza? Bom, quero falar sobre informações do ingresso para a partida entre Flamengo e Vasco no dia 21 de setembro. Não lembro agora qual é a rodada, mas é nesse mês, jogo que vai acontecer às 5h30 da tarde. E as vendas do Clássico vai começar no dia 15 de setembro, às 10 horas da manhã. Então, uma informação sobre os ingressos. Dia 15 de setembro começa a venda às 10 horas da manhã, beleza? No público geral, né, no setor separado para a torcida do Vasco, valor de R$100, o ingresso e a meia R$50. É a primeira informação sobre valores do ingresso. Já que a gente está falando aqui de valores, quero trazer essa informação sobre o Vasco no lucro nesse momento, porque o Vasco é o 7º clube que mais lucrou com as vendas e é o 14º que mais gastou com reforços na janela no meio do ano, com um saldo positivo de aproximadamente 51,5 milhões. O Vasco investiu cerca de 20,6 milhões em 5 contratações: Thiago Mendes, Andrés Gomes, Robert Renan, Matheus França e Carlos Cuestas. Na saída, o clube arrecadou cerca de 72,1 milhões com a venda de Eric Marcos, Figueiredo, João Vitor e Luiz Gustavo. É claro que só no Luiz Gustavo foi 31 milhões, no João Vitor também aproximadamente isso. Então, basicamente, aí o Vasco é o 7º clube que mais lucrou nesse momento, né? Se colocar ali dos times da Série A, o Vasco tem aí um saldo positivo, é o Vasco no lucro nessa janela de transferência. Inclusive, o Admar Lopes já confirmou que vai convocar uma coletiva de imprensa para poder trazer, esmiuçar e ser bem transparente e dar uma satisfação ao torcedor Cruz Maltino sobre o balanço da janela. Seria interessante aproveitar agora esse período de data FIFA, né, e trazer esses conteúdos, o Admar trazer essa coletiva. Eu sei que o Vasco tem probabilidade, né, até o dia 2 de outubro, de fazer contratações de jogadores desde que estejam livres no mercado, esteja sem nenhum contrato desde o dia 2 de setembro. Então, é parecido com o que aconteceu naquela ocasião em 2023 com o Paê. E o Vasco, nesse momento, ainda busca uma peça de reposição, uma peça para compor o elenco no setor defensivo. Bom, surpresa geral no Vasco, já que agora, infelizmente, mais uma baixa em relação ao Jair, esse corte de uma hora, essa baixa de última hora que o Vasco teve no último domingo no jogo contra o Sport. Mais uma vez, desejar muita força ao Jair, uma ótima recuperação, ele, a sua família. Jair, você venceu uma vez, você vai vencer outra. Se apega muito nesse recado que o Vasco deixou nas redes sociais para você. Você venceu uma vez, você vai vencer outra vez, vai voltar voando, melhor do que você estava jogando agora. Você merece, porque você é um vencedor. E é o seguinte, surpresa geral, recém-chegado no Vasco,
o meia-volante Bryan Grace poderá ser integrado ao elenco principal a pedido do técnico Fernando Diniz, com opção do jogador após a lesão do Jair. Inclusive, conversando com pessoas ligadas ao Vasco, o jovem causou uma excelente impressão na chegada. Então, realmente, é um meia promissor, é um meia volante e tem todas as características que o Diniz gosta muito, né? Por exemplo, o Vasco, eu sempre bato nessa tecla, né? Parece uma coincidência, mas negociou o Sforza para o Juventude. E o Sforza tinha essa capacidade, essa característica de se identificar com o trabalho do Diniz. Não estava sendo utilizado, não estava nos planos. Infelizmente, veio a contusão, veio a lesão do Jair, e o Vasco tem até essas peças. Tem o Thiago Mendes, tem o Matheus Carvalho, mas precisa de alguém com mais características do Jair, que faz aquele corrupio, que faz aquela proteção, que faz aquele giro. O Jair dava uma leveza no meio de campo. O Jair permitia, por exemplo, nessa evolução com o Diniz, dar uma liberdade para o Coutinho não ficar vindo buscar a bola na zaga. O Jair fazia essa cobertura. Então, acredito que o Diniz possa já utilizar o Bryan Grace na próxima coletiva, no jogo, inclusive, contra o Botafogo. Nós vamos conversar sobre isso com o treinador do Vasco. Outra grata surpresa no elenco cruzmaltino é o Carlos Cuesta. Está voando nos treinamentos. A galera que pôde acompanhar nas lentes da Vasco TV, pela Vasco TV, você percebe que o Carlos Cuesta está bem fisicamente, o cara está realmente querendo. Então, a última contratação, a gente espera que seja aí um acerto e venha realmente ajudar muito o setor defensivo. As impressões no dia a dia, no treinamento do Carlos Cuesta têm sido excelentes também. Bom, vamos aqui, eu vou colocar para você acompanhar agora. Ontem nós estávamos inclusive na cobertura da seleção brasileira, descemos da Granja Comari, fomos até o hotel na chegada da seleção e é claro, tinha torcedor do Vasco ali tietando o Richarlison. E o torcedor cruzmaltino, né, não foi dois torcedores pediram ali o Richarlison. O Pombo deu aquela risadinha, porque é vascaíno. Seria muito interessante ver o Pombo logo, né, breve, no Vasco, aquela movimentação. Sei que agora não dá nessa janela, mas quem sabe numa futura janela, numa futura oportunidade. Assim, a gente sabe que com o pé no chão, o Richarlison tem muito mercado na Europa, mas seria muito bacana ver o Pombo aí como centroavante no Vasco. Enfim, vamos acompanhar o vídeo da chegada da seleção brasileira. Ele chama. Aí, cara. Aí, boa. Ali o Pombo, irmão. Aí, mudando aqui de assunto, não menos importante, vamos falar sobre negociação avançada. Negociação avançada, quero trazer o detalhe aqui agora para você, torcedor, porque aproximadamente 500 milhões aí em relação à venda do potencial construtivo. Um valor para acelerar a reforma e ampliação de São Januário. O empresário Wilson Borges Pereira IV, da empresa Sodepar, é o principal interessado em adquirir 85% do potencial construtivo de São Januário. As negociações estão avançadas com a presença de dirigentes do Vasco no escritório da empresa no Leblon, na zona sul do Rio de Janeiro. Conhecido no Rio por adquirir grandes imóveis e terrenos, o empresário já está em tratativas avançadas. Embora o acordo ainda não esteja finalizado, a capacidade futura do estádio de São Januário será de 47 mil lugares. Uma informação muito importante, claro, em relação à capacidade, eu acharia interessante um pouco ali acima da casa dos 50 mil. É um estádio que, em conversas, né, que eu tive com o engenheiro, né, Sérgio Dias, que vai ter uma ampla estrutura, um estádio que vai ser funcional, claro, com um tom de modernidade, mas lembrando a parte histórica do Vasco também. Então é essencial esse avanço, esse projeto, né, um sonho de todo vascaíno, que esse projeto saia agora em 2026, início de 2026,
se Deus quiser. E a informação é que a venda do potencial construtivo, a negociação, aproximadamente aí 500 milhões, está muito avançada. Então, uma excelente notícia. Nós estamos de olho, inclusive hoje vai ter mais atualização. Daqui a pouco eu volto falando mais sobre isso, falando mais das notícias do Vasco. E claro, logo mais diretamente do Maracanã, nós vamos estar na cobertura do jogo da seleção brasileira, mas como eu digo, sempre preocupado, sempre na cola do Clube de Regatas Vasco da Gama para deixar você, o torcedor Cruz Maltino, bem informado. Deixa o like, compartilha esse vídeo com pelo menos 3 torcedores do Vasco nos grupos, nas redes sociais. Obrigado pela sua moral, saudações vascaínas, até a próxima vez. Valeu!